Olá, companheiros queridos de jornada. Vamos mais uma vez à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, humildemente, que nos auxilie na compreensão dessa maravilhosa obra que chega até nós. Estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 1. Conhecimento do princípio das coisas. Consultando o dicionário, esta palavra princípio significa momento ou trecho em que algo tem origem, começo, fonte ou causa de uma ação. A primeira pergunta que Kardec faz é: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Pergunta número 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Kardec continua perguntando, 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nota de Allan Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A última pergunta deste item que Kardec faz, 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Nota de Allan Kardec. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Podemos refletir, então, diante deste primeiro item, que não temos ainda condições, pelo nosso nível evolutivo, de compreender o começo de tudo da criação de Deus, compreender a Deus e ao princípio das coisas. Mas à medida que vamos nos depurando, esse véu vai sendo levantado, como a espiritualidade superior nos esclarece aqui. E é interessante que a última pergunta que Kardec faz, se o homem pode receber fora das investigações da ciência comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos, a espiritualidade responde que sim, se Deus o julgar útil, pois pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Constatamos esta resposta da espiritualidade superior com a própria doutrina espírita, através da mediunidade, onde em muitas obras seguras espíritas está a revelação de muitas questões que só nos últimos tempos a ciência tem conseguido constatar, entrar em contato. Inclusive, na nota que Kardec realiza após a pergunta à questão 19, ele cita
que um dos impedimentos maiores que trazemos para ter contato com essas revelações é justamente a questão do orgulho, a questão das fraquezas morais que trazemos. E por conta disso, nos embaraçamos bastante nesse caminho do conhecimento verdadeiro das coisas. Vamos agora ao item 2, Espírito e Matéria. Pergunta número 21 que Kardec faz. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? Resposta: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Pergunta número 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Pergunta 22a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Nota de Allan Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Vamos refletir aqui um pouquinho sobre essa questão da matéria. Já na primeira resposta, a espiritualidade superior reforça que ainda não temos como saber sobre essas questões todas, só Deus o sabe. Porém, já nos revela que a matéria, do nosso ponto de vista, sendo aquela que produz as impressões nos nossos sentidos, pode se apresentar de outras formas. Podemos até, de uma forma simplória, reconhecer isso na observação da água, que pode ser apresentada em estados líquidos, sólidos ou gasoso. Em A Gênese, por Allan Kardec também, no capítulo 6, no item 10, ele nos diz: há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram às metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Mais à frente, nesta mesma obra, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, no item 6, Kardec nos coloca: quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível, daquela que nós tocamos, né? Olha só, talvez seja ela compacta apenas em relação aos nossos sentidos, e o que o provaria é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais e os espíritos, para os quais não são mais obstáculos do que os corpos transparentes não o são para a luz. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, em se desagregando, retornar ao estado de eterização como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatizar em gás impalpável. A solidificação da matéria, em realidade, é somente um estado transitório
do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não seria suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos que parecem autênticos tendem a fazê-lo supor. Possuímos ainda somente as balizas do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que é ainda para nós um mistério. Vejam só a bênção do conhecimento que essas obras nos trazem. E não faz muito tempo que a nossa ciência constatou através das pesquisas o bóson de Higgs, a menor partícula ali para explicar as questões do que existe, as questões da matéria. A chamada partícula de Deus. Próxima pergunta de Allan Kardec, 23. Que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. 23A. Qual é a sua natureza íntima? Resposta: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós, é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Pergunta número 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. 25A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Abre aspas. Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Fecha aspas. Resposta. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Pergunta 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Pergunta 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar,
sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. 27a. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Última pergunta deste item, 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pela expressão matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Nota de Allan Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contatos necessários. Que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito. Que seja, mesmo segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. E é a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Então vamos lá às nossas reflexões. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Quando ouvimos que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, compreendemos esta resposta, o princípio inteligente do universo. Deus não tem forma. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há um trechinho do livro Estudos Espíritas de Joana de Ângeles, no item 3, que ela diz: os espíritos são, abre aspas, individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo, criadas por Deus, independentes da matéria. Fecha aspas. Então vamos lá. Deus nos criou e cria incessantemente. Saímos de suas mãos simples e ignorantes, necessitando um percurso para progredir, avançar nas questões morais e intelectuais. Como somos simples e ignorantes, mas feitos à imagem e semelhança de Deus, vamos necessitar da matéria para que possamos atuar. Ao encarnarmos, então, nas nossas várias experiências, damos à matéria a inteligência, de que fala aqui a resposta à pergunta número 25. Em seguida, conforme as perguntas de Allan Kardec para nos elucidar, a espiritualidade superior responde que a matéria e o espírito são dois dos elementos gerais do universo e que, acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mais à frente, vamos nos aprofundar nesses assuntos e cada vez mais
sobre o conhecimento de nós mesmos nesse universo criado por Deus, nosso Pai. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo encontro. Que Jesus possa estar junto ao coração de cada um de nós.